Bom, pessoal, legal que já tem bastante gente entrando aí. Vão mandando um alô aí, vocês que estão entrando. Meu amigo Sérgio acabou de entrar, que bacana. Só para eu saber quem aí é da galera da segurança do trabalho. Tem alguém aí que é da segurança do trabalho? Manda um alô. Pô, pro Mário. Juliana, tudo bom, Juliana? O Sérgio tá em todas, né, Sérgio? Sérgio tá na acústica, tá na engenharia ambiental, segurança do trabalho. Olha aí que legal. Pessoal, vão mandando um alô aí quem é da segurança do trabalho, só para eu ter uma noção. Que a gente tá falando bastante sobre ruído ambiental, né? É bem legal saber quem aí é da área de segurança do trabalho. O Alex entrou. Max, aluno lá do nosso curso de acústica para igrejas. Tudo bem, Max? Que bacana, que bacana. Então, para quem não tá sabendo, galera, para quem não tá sabendo, aí, Sérgio, professor eterno estudante. É isso aí, é isso aí. Bom, para quem não tá sabendo, hoje a gente vai falar um pouco sobre medições acústicas, né? O Marco, ele se atrasou um pouco, ele pegou um trânsito aí e ele me deixou aqui com a bomba de tocar essa live sozinho, mas não tem problema também. E a gente se empolga falando e a gente vai-se embora, né? Mas o que é que a gente queria falar? A gente tá nessa semana, né? Só para falar para vocês, quem não tá acompanhando aí, a gente tá nessa semana de essa semana de, enfim, de lives sobre o tema da acústica. A gente tá falando bastante sobre acústica essa semana. Todos os dias às 18 horas a gente parou para falar um tema, então a gente falou na segunda-feira um pouquinho sobre. Deixa eu lembrar agora. Não lembro. Vocês vão ter que me ajudar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui a minha lista. Segunda-feira a gente falou sobre instrumentação. E hoje a gente está falando sobre medições. Amanhã a gente vai falar sobre ferramentas, mais focado em acústica de salas. Depois de amanhã, ferramentas mais voltadas para ruído ambiental. Sexta-feira a gente vai falar sobre projetos, né? Então hoje, como a gente vai falar sobre medições, basicamente vamos aí pegar metade da live para a gente falar um pouco sobre medições em acústica de salas e uma outra parte para a gente falar sobre medições de ruído ambiental. Falando, sim, todo o meu conhecimento sobre medições em acústica de salas, a gente fala muito sobre medições e parâmetros acústicos, né? Que são as medições e parâmetros objetivos, mas é bom saber que elas não são as únicas medições que a gente vai fazer quando a gente faz um projeto de acústica de salas. Existem várias medições que a gente precisa fazer. Entre elas estão as medições de nível de ruído de fundo, basicamente para a gente estudar as questões relacionadas a conforto acústico. Então a gente precisa se atentar muito à NBR 10152, muito importante nesse quesito. E a gente também precisa se atentar muito a uma norma que é especialmente importante em acústica de salas, que é a ISO 3382. A ISO 3382 ela vem em 3 partes, tá? A parte 1 da ISO 3382 ela fala sobre salas especiais, basicamente. Então a gente vai ter aí igrejas, auditórios, salas de concerto, enfim. A parte 1 da ISO 3382 ela vai tratar sobre medições acústicas dentro desses ambientes. A parte 2 da ISO 3382 ela fala sobre escritórios, em geral escritórios de plano aberto.
mas não só os escritórios de plano aberto, né? E a parte 3 da ISO 3382 eu sempre esqueço da parte 3. Deixa eu colar aqui. Mas eu sempre esqueço mesmo. Uma colinha rápida. Desculpa, a parte 3 é de escritórios. E agora eu vou ter que colar a parte 2. Se alguém souber aí da parte 2, vocês me avisam. Deixa eu ver qual é a parte 2. Salas normais. Então, só recapitulando, a gente tem a parte 1 que trata sobre salas especiais, né? Sobre salas de concerto, auditórios, igrejas, de um modo geral. Parte 2, salas ordinárias, salas normais. E a parte 3, a gente fala sobre medições acústicas em escritórios. Essa é a norma, a ISO 3382, falando em importância, ela é a norma mais importante para a gente, quando a gente fala de medições de parâmetros acústicos em salas. E ela é a norma que a gente vai realmente se referir toda vez que a gente for precisar fazer uma medição de um parâmetro acústico, né? Seja ele qual for. Para quem não está muito habituado com a questão de medição, a gente tem que saber que o parâmetro acústico mais importante que a gente vai medir dentro de uma sala, seja ela qual for, é o tempo de reverberação. Então, o tempo de reverberação vai ser o parâmetro mais importante que a gente tem sempre que medir em qualquer projeto de acústica. Não existe um projeto acústico sem a medição ou sem a correção do tempo de reverberação, né? Falando em condicionamento acústico nesse caso. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui falando, mas é legal que vocês interajam também, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre alguma coisa, pode ir deixando que eu vou parando e vou respondendo as perguntas, né? Quem foi meu aluno aí já está acostumado comigo. Eu gosto mesmo de um pouco de interação quando eu estou falando alguma coisa, porque é interessante a gente ficar trocando essa ideia, né? Então eu vou falando, vocês vão falando alguma coisa, vão perguntando e eu vou sempre, digamos assim, melhorando de alguma forma a transmissão. Voltando para o assunto tempo de reverberação, muita gente não sabe, porque quando a gente fala em tempo de reverberação, a gente sempre fala em um tempo de reverberação único, né? Então, muita gente não sabe que tempo de reverberação, na verdade, é medido em bandas de oitava ou em bandas de terço de oitava. Fica aí a dica, né, para quem não está sabendo. Sempre, tempo de reverberação vai ser medido em banda de oitava ou em terço de oitava. Lucas, o que é que significa medição em banda de oitava ou em terço de oitava? Significa que a gente vai ter as medições variando conforme a frequência. Então, frequências mais baixas vão ter um valor de tempo de reverberação diferente das frequências médias, que é diferente das frequências altas. Só que a gente não faz essa medição para cada frequência. Então, a gente não vai fazer uma medição para 200 Hz, 201, 202, 203, enfim. A gente faz essa medição, ela vira uma média, né, de uma região de frequências. Então, a banda de oitava quer dizer que a gente divide o espectro de frequência em oitavas. A gente só tem que ter um cuidado justamente com o tamanho do balão, justamente por causa daquele problema que eu falei, que as frequências mais baixas elas são mais difíceis de excitar. Então, tipicamente, vamos botar aqui fazer uma analogia. Quando a gente pensa em alto-falantes, o que é que a gente precisa no alto-falante para que ele consiga reproduzir frequências baixas? A gente precisa que ele tenha um diâmetro do alto-falante maior, né? Então, alto-falantes maiores tipicamente vão ser vão reproduzir frequências mais baixas com uma maior facilidade, justamente porque eles têm uma área que desloca ar com mais facilidade. Para outras fontes sonoras é o mesmo raciocínio. Um balão pequeno,
a resposta em frequência dele, se a gente conseguisse visualizar a resposta em frequência, a gente ia ver que a resposta em frequência dele é dominada pelas frequências médias e altas. Então, balões maiores, com diâmetros maiores, eles conseguem reproduzir, eles conseguem excitar frequências mais baixas, por isso que a gente consegue fazer medições em frequências baixas com balões maiores. No entanto, se a gente utilizar balões menores, essas frequências mais baixas, elas tornam-se menos possíveis de realizar essas medições. Fica mais difícil, né, no caso. Não é que seja impossível, mas fica mais difícil. Daí, o Lucas perguntou, as frequências baixas, então, são as mais difíceis de acertar, não é isso? Cara, quando a gente fala em baixas frequências, elas geralmente são os maiores problemas em praticamente tudo. Não só quando a gente fala em condicionamento acústico, quando a gente fala em controle do tempo de reverberação ou de outros parâmetros acústicos, as baixas frequências elas também são um problema em isolamento acústico, tá? Então, detalhe inclusive que muita gente não sabe, sistemas construtivos eles têm um desempenho muito bom em frequências médias e altas, porém, à medida que a gente vai baixando a frequência, sistemas construtivos vão tendo desempenhos piores. Por quê? Porque o desempenho do sistema construtivo em baixas frequências ele está muito relacionado à rigidez daquele sistema. Então, à medida que a gente vai baixando a frequência, esses sistemas eles precisam ser mais rígidos. Então, sistemas comuns como paredes e alvenaria, principalmente sistemas mais leves como drywall, enfim, eles têm um desempenho um pouco menor em baixas frequências, né? Então, o maior problema, sempre quando a gente fala em isolamento acústico, vai ser baixas frequências, em condicionamento acústico é a mesma coisa. Continuando para a questão da medição, quando a gente fala em medições acústicas, a gente precisa de uma fonte sonora, né? Então eu falei aqui um pouco sobre o balão. O balão é uma fonte sonora muito interessante para a gente utilizar. Existe o dodecaedro, que é também uma fonte sonora muito interessante. Inclusive existe bastante gente fazendo dodecaedros aqui no Brasil agora. O dodecaedro é muito bacana porque a gente consegue fazer um dodecaedro em casa, né? Não sai muito barato, mas a gente consegue fazer e sai um pouco mais em conta do que comprar esse dodecaedro pronto. E ele consegue ter um desempenho muito legal. E também é muito bom para medições em ambientes grandes, né? Então, ambientes como igrejas para 1000 lugares, enfim. É muito difícil a gente fazer a medição de tempo de reverberação apenas com balão, porque daí a distância entre fonte sonora e receptor ela se torna muito grande. E como ela se torna muito grande, acaba que o sinal que chega no meu microfone ele é muito pequeno em relação ao meu ruído de fundo e a gente não consegue fazer a medição. Então essa medição se torna mais difícil. Outra dica interessante, a gente fala em medições, é que a gente precisa pegar o maior número de medições possível dentro de um ambiente, de forma que a gente consiga tirar uma média, vamos dizer assim, do comportamento do local. Então não é só chegar no ambiente, fazer a medição em um ponto e a gente vai ter todo o comportamento do local, porque a gente sabe que a acústica ela varia muito com relação à posição. Então, uma pessoa que está sentada nas primeiras fileiras, ela vai ter uma percepção totalmente diferente, tanto de clareza do som, quanto inteligibilidade, enfim, tantos outros parâmetros, muito diferente de uma pessoa que senta nas últimas fileiras. E a gente sabe disso por experiência, né? Então, quem nunca chegou cedo em um auditório para sentar nas primeiras fileiras, para conseguir entender melhor o que as pessoas falavam, quem nunca sentou no fundo de uma sala de aula e não conseguiu entender o que o professor falava, isso acontece muito, né?
Ah, quem nunca, deixa eu ver aqui, auditórios, salas de aula, igrejas é a mesma coisa. Geralmente quem chega muito atrasado numa igreja e senta nas últimas fileiras também não consegue entender o que o pastor, o que o bispo, o que o padre fala. Em cinema, mesma coisa. Tem gente que tem locais preferidos dentro de um cinema. Dentro de um cinema a situação é um pouco diferente, porque a gente tem um ambiente mais controlado, né? Geralmente cinemas eles estão mais relacionados a projeto acústico, né? A gente dificilmente vai ver um cinema que não tem projeto acústico. Então, cinemas é uma exceção da regra, vamos dizer assim. Deixa eu só passar por uma perguntinha aqui que o Charlie Brown fez. O que você acha desses sistemas automáticos para tirar microfonia? Eu não sou, assim, não sou um especialista no tema. Não sei se eu sou a pessoa mais adequada para responder essa pergunta. Mas eu acho válido contanto que funcione. Se o sistema ele tem um desempenho legal e ele consegue de fato tirar a microfonia, o problema é que ele está muito relacionado com a alteração da resposta em frequência do sistema, né? Então eu acho válido, porém, utilizar isso com parcimônia, né? Na verdade, a microfonia ela é ocasionada por um problema de acústica dentro de um ambiente ou por um sistema mal dimensionado. Eu acho que soluções desse tipo elas não devem ser utilizadas, vamos dizer assim, à revelia, né? Soluções desse tipo são paliativos. Então, sistemas para evitar microfonia são paliativos. O que a gente deve fazer é uma análise mais aprofundada do que é o problema dentro de um ambiente e, assim, resolver o problema de fato, né? Não utilizar paliativos. Mesma coisa para o tempo de reverberação. A gente não pode fazer um estudo raso do tempo de reverberação de um ambiente e tentar, por exemplo, resolver o problema do tempo de reverberação inadequado com soluções. Exato, Renato. Com soluções que não são as soluções adequadas. Então, sempre quando a gente fala em projeto acústico, a gente tem que ir um pouco mais a fundo. Muitas vezes um cliente chega achando que o problema é apenas tempo de reverberação, achando que o problema é um problema apenas de inteligibilidade, e a gente acaba encontrando vários outros furos dentro do projeto. Furos como ecos, flutter ecos, coisas que o usuário do local nem sequer imaginava que existia, isolamento inadequado, enfim. Tantos outros problemas que a gente precisa considerar dentro de um projeto, né? A gente não pode se limitar enfim, ao superficial dentro de um projeto. Eu acho que eu já me perdi no onde a gente estava. Bom, a gente falou um pouco sobre as fontes, né? As fontes de sinal. Balão, dodecaedro, muito importante. A gente falou um pouco sobre revólveres, também podem ser utilizados para medições de impulso. Hoje não tanto. Hoje se utiliza um balão, que é muito mais fácil e ninguém vai preso por portar balão. Mas as soluções, as fontes mais adequadas, eu li solução ali, fiquei com solução na cabeça. As fontes mais adequadas são balão, né? Fonte impulsiva, e o meu dodecaedro. São as fontes mais adequadas para essas situações. A gente tem que fazer uma medição que represente o ambiente por completo. Então, temos que fazer várias medições dentro do ambiente para que a gente tenha a medição real daquele ambiente, né? Porque a gente tem os parâmetros acústicos representando a totalidade daquele ambiente. Inclusive, se o ambiente ele tem balcões, as medições devem ser feitas também nos balcões. E seguindo a ISO 3382, tem uma infinidade de critérios que a gente tem que seguir dentro de uma medição. Coisas como distância entre pontos de medição, a distância mínima entre
fonte e receptor, né? Entre fonte e microfone, tipo do sinal que vai ser utilizado, enfim, temos aí várias exigências que são colocadas na ISO 3382 para a gente fazer uma medição acústica de um local. Deixa eu lembrar. Sim. E falando agora no receptor. Falando no receptor, o receptor é bem legal. Muita gente, tá? A gente fala muito sobre acústica, a gente fala muito sobre tempo de reverberação, mas a verdade é que pouquíssima gente sabe de fato fazer uma medição, porque medições são, vamos dizer assim, geralmente elas são reservadas para os profissionais de fato na área. Então, muita gente sabe conceitualmente o que é um tempo de reverberação, muita gente já viu medições de tempo de reverberação, enfim, muita gente está muito ligado nisso, mas pouca gente já fez uma medição na vida ou já acompanhou uma medição de fato. Que legal, Renato, que legal, muito obrigado. Continue acompanhando, né? Continue acompanhando e chama aí a galera também para curtir. Tem bastante conteúdo legal lá no Instagram, inclusive para quem está aqui na live. Tem muito conteúdo bom lá no Instagram. No Instagram não, desculpa, no Telegram. A gente está compartilhando muita coisa por lá. Inclusive essas lives, né? A gente está avisando a todo mundo lá para ninguém perder essas lives nenhum dia. Hoje a gente não tá muito bem de popularidade, né? A gente tá só com 3. Tem vez que chega a 10, mas tem vez que desce um pouquinho. Acho que o dia não propiciou uma boa live pra gente terça-feira. Mas enfim, vamos continuar. E o Marco furou mesmo, né? 6h30 e o Marco não chegou, cara. Que sacana. Mas enfim, vamos continuar. E Renato, fica aí, fica interagindo comigo que eu tô sentindo falta de alguém interagindo aqui na live. Que legal, cara. Fundamentos do áudio para cinema, olha só. Olha só que bacana. Tá dando aula onde, Renato? Só para saber mesmo. Ah, olha aí, Lacrosse Engenharia fez uma pergunta que eu acho bem legal. A diferença entre utilizar balões nas medições ou dodecaedro, né? Então, pessoal aí da Lacrosse Engenharia, o dodecaedro é sempre o ideal, tá? Dodecaedro é de fato o ideal para a gente fazer as medições acústicas. Porém, o dodecaedro vamos dizer assim, é a perfeição em termos de fontes, né? De fonte sonora. E nem sempre ele está acessível para todo mundo. Então, não só para pessoas que estão entrando na área, mas também para, enfim, pessoas que já estão atuando na área há um tempo. O dodecaedro nem sempre é acessível, sabe? O dodecaedro tem um custo um pouco mais elevado, enfim. É uma fonte sonora que praticamente só vale a pena ter essa fonte sonora para fazer medições se você for fazer medições de acústica de edificações. Então, a ISO 16283 ela exige, né, o uso de um dodecaedro, se eu não me engano. Não sou também especialista na ISO 16283, mas eu acho que ela exige. Então, quando a gente vai fazer medições de isolamento em campo, a gente vai precisar utilizar o dodecaedro. Para tempo de reverberação, na maioria dos ambientes, o uso de balões de festa é perfeitamente ok, contanto que a gente utilize algumas diretrizes básicas. Como eu falei lá no início, balões pequenos eles não são muito propícios para esse tipo de medição, porque balões pequenos eles apenas excitam as frequências mais altas. Então, qual é o problema disso? A gente tem aquelas regiões de frequências mais importantes, né, que são as regiões de 125 a 4.000 Hz, são as bandas de frequência mais importantes para a gente fazer a medição e ter uma medição de fato.
Os balões de tamanhos menores, como 12 polegadas, 10 polegadas, 12 polegadas já é considerado um balão grande, né? Balões de 12 polegadas, eles não conseguem excitar as frequências 125 Hz. Não conseguem mesmo. Hoje, até hoje eu só tive experiências positivas com balões de 16 polegadas para cima. Então, balões de 16 polegadas para cima a gente consegue fazer uma medição boa, até frequências baixas, tão baixas quanto 125 Hz, 63 Hz às vezes dá certo, às vezes não. Então, eu pessoalmente, tá falando como eu, Lucas, eu não vejo problema no uso do balão para fazer medições de tempo de reverberação, eu acho perfeitamente ok, eu acho até aconselhável. É melhor realizar essa medição com o balão do que não ter essa medição de fato. Então eu acho perfeitamente ok, até porque pensando na medição de tempo de reverberação, ela é uma medida relativa, né? Então é uma medida que a gente consegue sim fazer com o estouro do balão sem problema nenhum. E é infinitamente mais barato do que um dodecaedro. Porém, existem projetos e projetos, né? Então a gente não vai utilizar um balão, por exemplo, para fazer uma medição na Sala São Paulo, ou para fazer uma medição de uma igreja com 2.000 lugares. Então existem situações que o balão é perfeitamente adequado, uma sala de aula um balão é perfeitamente adequado, uma igreja pequena o balão é perfeitamente adequado. Mas em ambientes maiores o balão começa a se tornar uma fonte sonora um pouco inadequada, né? Então a utilização do balão ela está restrita a esse tipo de coisa. Ambientes maiores, onde a gente precisa de uma onde a gente é mais exigente, né, onde a gente precisa de uma maior precisão dos resultados, o balão ele se torna um pouco obsoleto. Então é melhor a gente utilizar equipamentos melhores. A mesma coisa para microfones de medição. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O Renato falou que é professor em Salvador, na Unijorge. Que massa, Renato, que massa. Muito legal, cara. Muito legal. E continue trazendo a acústica aí para os seus alunos, né? Porque uma coisa que a gente sente muita falta hoje é do ensino de acústica para pessoas que estão se aventurando aí no campo do áudio, enfim. O ensino de acústica faz muita falta nesses ambientes e é uma coisa que a gente vê aí que faz milagres, cara. Ensinar acústica para o pessoal que está estudando áudio faz muito milagre. Ó, o Marco Aurélio chegou. É muito importante mesmo. Olha só, o Helder perguntou qual o tempo de reverberação de uma pequena sala de gravações de voz. Helder, cara, uma coisa que a gente fala bastante, tempo de reverberação, ele varia conforme o volume da sala. Então não existe um tempo de reverberação que é o tempo de reverberação certo para a tua sala de gravação de voz. Na verdade, a gente precisa fazer uma análise um pouco mais ampla, né? A gente precisa saber qual é o volume do ambiente, qual é a real utilização desse ambiente, enfim. Então existem algumas tolerâncias e isso vai variar conforme o volume. Existe também algumas necessidades com relação ao espectro de frequência como um todo, né? Então a gente pode preferir uma resposta na sala em termos de tempo de reverberação que seja um pouco mais plana, a gente pode preferir que as baixas frequências se acentuem um pouco mais. Enfim, isso depende muito da sala, né? Então, para o teu caso, não tem como eu dizer um tempo de reverberação único. Olha aí o Marco Aurélio. Fala, meu amigo. Boa noite. Imagino.
Uhum. Com certeza. Com certeza. Quer entrar lá no, na nossa chamada de vídeo para eu te colocar no YouTube também? Beleza. Uhum. Ah, fica tranquilo. Eu estava aqui aproveitando a deixa. O Renato, ele é professor de áudio lá em Salvador, na Bahia. Tava aqui aproveitando a deixa para ele pegar firme nos alunos dele, da galera aí do áudio, porque a acústica é um tema muito importante, né? Então, com certeza, não só de artistas, mas também de, enfim, de excelentes técnicos e grandes profissionais aí do áudio, né? Então, tô dizendo aí para ele pegar firme na galera do áudio, ensinar bastante acústica a eles. Ele tá acompanhando nosso grupo lá do Telegram. Ah, que massa, ó. Que legal, que legal. Olha aí, o Renato tá topando o desafio de falar sobre acústica aí com os alunos dele. É isso aí, cara. Pega firme, pega firme. Isso mesmo. Eu também me confundi, eu não sabia mais qual era o tema de ontem. Eu fiquei aqui, meu Deus. Isso. Isso eu comecei falando com eles, quando eu falei para eles prestarem bastante atenção, que não existe um único ponto onde a gente vai fazer uma medição e aquele ponto vai representar o total, né? É preciso fazer várias medições dentro de um ambiente para que a gente consiga caracterizar ele e também prestar bastante atenção nesses locais que são mais afastados da nossa fonte sonora, que no caso é o nosso palco ali, o nosso padre, o nosso pastor, enfim, ou então o próprio orador ali da palestra, que é justamente esses ambientes mais afastados, esses pontos mais afastados, é onde a gente precisa ter mais atenção, né? Justamente por causa dessa questão da inteligibilidade. Uhum, exatamente. E cara, sabe um problema muito sério com relação a sistemas IPA? Muitas vezes em locais que tem balcões, o PA ele forma uma sombra embaixo do balcão, uma sombra acústica. E ali aquela inteligibilidade toda embaixo do balcão fica muito prejudicada. Aqueles locais ali ficam os piores locais possíveis para gente ter uma boa inteligibilidade. Então esse efeito de sombreamento é muito importante. Estar bastante atento, inclusive a uns estudos aí de acústica geométrica dentro do ambiente já ajudam bastante, né? Uhum. É, daí a gente pode precisar colocar sistemas de reforço, né? Enfim, que é muito importante também.
para tentar trazer um pouco mais essa inteligibilidade que foi perdida. Conseguiu entrar aí no... Deu. Entramos aqui. E de áudio para a turma, hein? Microfonia é uma coisa que acontece bastante e às vezes a pessoa não sabe como corrigir. Pois é, cara. Era quase agora Eu que acho que tu tava microfonia falando sobre não é sistema o de termo certo. retorno. Qual que é o termo correto para microfonia? Ou é microfonia mesmo? No Brasil se fala muito em microfonia, na literatura em inglês se fala em feedback. Feedback a tradução certa é realmente um retorno, uma realimentação, né? Retorno, é? Retroalimentação. Então, vamos dizer assim que na literatura o certo seria uma retroalimentação mesmo. Mas Isso. a gente sabe que muita coisa que é falada na literatura a gente não pratica muito no campo, né? Na prática, no dia a dia. Então o que o pessoal fala muito mesmo é retorno ou microfonia. Mas é Bacana. interessante, cara, tinha um pessoal que estava perguntando aqui sobre microfonia, a gente entrou nesse tema. Eu não lembro mais quem foi que perguntou também, não vou voltar porque deve estar lá em cima. E aí o cara perguntou qual era a minha opinião sobre aqueles sistemas de controle de microfonia dentro de igrejas, enfim. Porque tem uns equalizadores automáticos que quando dá microfonia em um ponto ele já abaixa automaticamente aquela frequência específica, né? E um ponto legal, cara, é justamente falar em função da microfonia. Tipo, essas são soluções que são paliativos, né? Que a gente, na Sim. verdade, a gente está tentando contornar um problema. A gente está colocando mais um elo na cadeia para a gente tentar contornar um problema que foi criado por alguma coisa. Então, aquele problema ele não está ali sozinho, ele está ali por algum motivo. Então, Esse seu instrumento, hum, você consegue avaliar o sistema de áudio, né? Você avaliar o alinhamento dele também, né? eu consigo avaliar resposta em frequência, né? Então, consigo fazer FFT também. Então é bem, vamos dizer assim, é bem fácil, entre aspas, fazer uma medição desse tipo e identificar frequências que estão causando retornos, né? Inclusive, uma Sim. causa muito grande de retornos é a reflexão no guarda-corpo do balcão. Hum, Tem muita gente que não saca isso, faz um guarda-corpo do balcão reto, um refletor puro, e aí quando a onda sonora do PA ela incide naquele guarda-corpo, ela retorna direto na cara da nossa fonte sonora, no microfone. E ali ele chega com um nível de pressão sonora razoavelmente grande, né? Porque é uma reflexão especular aquilo ali. sim. Então daí a gente começa a ter retorno. E aí o pessoal Bacana. começa a ver que uma simples mudança na posição do microfone ou colocar difusores no guarda-corpo acaba ajudando a diminuir esse retorno. Mas nós estamos falando hoje de medição, outra falando de instrumentação. Amanhã vamos falar já de ferramentas de É cálculo, né? isso aí. Planilhas, enfim. Perfeito. Hoje eu fiz uma medição sem medir, eu fiz um projeto sem projetar, eu fiz uma avaliação sem avaliar. Como é que se A faz igreja isso? lá está em construção. Uhum. Eu tinha uma trena, mas como o ambiente lá estava bastante sujo, e não seria o fato, porque o pastor me passou os projetos, mas vamos pensar em 3, 6, 9 metros de altura da edificação, uma coisa dessa ordem. Uns 10 metros de largura, uns 15, 20 de comprimento. Então a gente já tem um volume muito grande. Uhum. A hora que eu imaginei aquele ali, eu já imaginei uma reverberação muito alta. Sem medir, eu já sei que a reverberação ali não vai atender. Uhum. As paredes elas estão revestidas com reboco de gesso. O forro ainda está no telhado. Vão descer um forro, mas provavelmente vão colocar algum forro. Ou um forro de gesso,
tradicionalmente, ou aquele forro de PVC. Tradicionalmente, as igrejas, quando vão economizar, né, fazem dessas duas formas. Aquele forro de PVC é terrível, cara. Talvez não por ser uma igreja de uma dimensão muito grande, Uhum. eles tendem a fazer uma construção mais nobre. O piso provavelmente vai ser um piso duro. A gente não se usa mais botar carpete hoje, principalmente por causa da manutenção, né? É um pouquinho caro, Então, mas ajuda bastante, né? ajuda. Provavelmente vai vir um piso duro. Então, já imaginei ali um tempo de reverberação muito alto. Pensando na altura da igreja e tendo um balcão, eu já imaginei 2 monitores lá na frente, mais 2 monitores ao centro na parte de cima do balcão e 2 monitores ao centro abaixo desse balcão. Então, no mínimo ali 2, 4, 6 monitores para poder endereçar o som para a audiência. E eu já imaginei, da forma que está, o som vai ter um retorno significativo vindo do fundo. Uhum. Nós temos 2 janelas na parte superior, na verdade 2 aberturas que vão ser colocadas vidros fixos, e que esses vidros têm mais ou menos uns 2 por 2, vamos chutar assim, a dimensão do vidro. Então o vidro é altamente refletivo. Uhum. Eu tô Então eu já tentando imaginei. imaginar aqui, mas eu não sei se eu tô conseguindo imaginar muito bem não, mas continua. Mas então eu já consigo perceber que a gente vai ter áreas onde o nível de pressão ele vai ser acentuado, Uhum. nível de pressão solar. Próximo dos monitores e próximo dessas superfícies refletoras. A gente vai ter um certo ganho local. Então, numa medição, eu já imaginei uma reverberação que vai ser muito alta, reverberação com tempos muito elevados, é difícil de medir. Já mediu? Uhum. É bem difícil mesmo. Até E por causa da como influência dos modos, né? a gente tem muita influência, a gente entra em influências de ruído externo que flutuam também, enfim, É bem é difícil mesmo. bastante, é bastante agressivo a medição. E nesse ambiente que tu está falando, que é um ambiente grande, né? A gente estava até falando aqui sobre a utilização de balões ou dodecaedro. Nesse ambiente seria praticamente inviável fazer uma medição com balão. Pensando que é um ambiente muito Seria, grande, com uma reverberação muito alta. a gente ia conseguir uma excitação local apenas, né? Porque não teríamos energia para a gente excitar todo aquele volume de, de igreja. Sim. Agora a gente partindo para um outro lado, o que me chamou a atenção? A gente vai numa outra causa agora. Um bairro novo, um loteamento novo. Eu olhei a vizinhança, uma vizinhança de uma classe média alta. Então, uma vizinhança que tende a ser muito sensível É um pessoal que ao reclama, né? ruído. É um pessoal um pouco mais exigente, porque a vida já deu muita coisa para elas, elas querem um pouco mais. Uhum. Né? Um bairro mais simples, as pessoas têm uma tolerância maior, porque ela fica satisfeita de já ter conquistado aquilo que está conquistando. Né? Existe essa diferença aí, própria questão cultural e social. Às vezes até Mas eu já desconhecimento das imaginei. leis, né? Sim, muitas vezes isso. Uhum. E aí eu tenho, de um lado, 4 janelas, que vão ser abertas mais 2 na parte de baixo. Então, pensa, uma igreja na parte de cima, 4 janelas, seguindo. E na parte de baixo, vamos botar mais 2 de cada lado. E para a vizinhança, ali vai ser uma área extremamente frágil para passagem de ruído. Então, a gente já visualiza a necessidade de se fazer uma medição hoje, para a gente garantir qual que é o cenário atual antes da igreja estar operando. No Uhum. período diurno, no período noturno, no período que a igreja vai estar em atividade. Quais são as atividades de uma igreja? Uma, os encontros religiosos de missas e católico e evangélico chama de missa, né? Os dois Sim, sim, missa. sim. Então, os encontros de missa. Fora a missa, existem os eventos, né? Congregações, enfim, café
pés, enfim. Uhum. Eventualmente tem, eventualmente não tem som. Sim. Igreja normalmente tem um salão que é alocado, eventualmente, para a festa de casamento que aconteceu na própria igreja. A gente Uhum. pode ter festa também. Sim. Isso é uma coisa normal. Ensaios de bandas, né? Isso. Ensaio da banda, da igreja. Uhum. Então, nesse cenário, eu já visualizo a necessidade de a gente fazer uma medição, hoje o tema é medição, antes da implantação da igreja. Para quê? Para a gente levantar o cenário na situação totalmente isenta da igreja e isenta de outros participantes, até porque o bairro está começando. Então a gente teria um V0, qual que é a situação sonora hoje. E depois da igreja construída, já prevendo todo o tratamento que a gente já identificou que precisa agora, qual que seria o nível sonoro que ela impacta naquele ambiente. Uhum. Temos algumas legislações específicas. Por exemplo, Florianópolis ela tem uma tolerância maior para a igreja. Sim. Outras cidades têm também, outras não diferenciam. O legal sobre Florianópolis é que eles pedem um estudo de impacto, né? Antes da abertura da É, igreja, se eu não me engano, eles pedem um estudo de impacto. Isso não, apesar deles terem uma tolerância maior, eles fazem esse pedido do estudo de impacto. Outras cidades que têm tolerâncias menores, eles não pedem estudo de impacto e o cara abre de qualquer jeito mesmo. e na medição é muito importante a gente observar alguns cenários. Uhum. Primeiro cenário, o cenário crítico de emissão de ruído. A gente falando de uma igreja, seria a hora que a atividade lá está mais propensa a ter um nível sonoro maior, a hora de um louvor, a hora de um canto, enfim. Uhum. Então seria avaliar nessa condição. Como isso pode variar ainda de dia para dia, de situação para situação, eventualmente até fazer mais de uma medição ou fazer um acompanhamento de um tempo maior. Eu não lembro agora se a norma portuguesa ela pede fazer 3 avaliações no dia. É interessante, né? Não basta a gente fazer uma e reportar que aquela situação tem um nível adequado ou não adequado. Precisa se fazer mais avaliações durante o dia, porque a operação ela pode mudar. Uhum. Saindo um pouco dessa área urbana, indo para uma área industrial, a indústria ela pode ter a geração de ruído fundamentada pela operação dela, pela capacidade utilizada da indústria. Vou te dar um exemplo. Você tem uma indústria com 3 linhas de produção. Em baixa produção, ela pode estar eventualmente com uma linha operacional. Em alta produção, você vai estar com 3 linhas operacionais e talvez mais um reforço. Eu peguei uma indústria para avaliar os níveis de ruído no entorno. Fui lá em 2 momentos. O primeiro momento, a planta funcionando 70%, porque ela estava voltando de uma parada de manutenção. Uhum. No segundo momento, ela estava funcionando a 130%. O que quer dizer isso? Ela alugou 4 compressores, porque ela estava com uma demanda de compressor maior do que ela tinha capacidade. E isso, Então, o que eu inclusive. quero dizer com isso? Eventualmente, vai ser necessário você fazer medições em dias diferentes, em momentos Uhum. diferentes e, às vezes, durante longa duração. Sim. Deixa eu contar 3 exemplos para você. Uma medição nessa situação, se eu faço no primeiro cenário, eu vou ter uma situação muito favorável. 30% das máquinas paradas. Uhum. Na segunda situação, ela estava. Vivência mesmo que seja rasa com o sonômetro, né? Sim. Assim, de forma geral, principalmente os sonômetros mais simples, com pouca instrução, a gente consegue fazer com que o leigo faça belíssimas avaliações. Exato. Exato. E a reverberação já é uma medição mais técnica, né? É uma Tanto na questão medição. da excitação quanto a questão do própria instrumentação e leitura. Uhum, com certeza. Software de Alguém uma vez me processamento. falou que conseguiu fazer. Alguém uma vez me falou que conseguiu medir reverberação no relógio. Eu fiquei imaginando que loucura.
É o aprendiz do Sabine, né? Sabine fez uma medição com cronômetro e com órgão. Aí o cara quis imitar o Sabine lá em 1900 e fez uma medição com relógio. Então, assim, é bastante crítico se pensar uma situação dessa. Uhum. Eu não teria habilidade para isso. Difícil, né? Difícil. Hoje em dia é praticamente, enfim, inviável fazer uma medição desse tipo. Dá pra gente ter uma ideia, Você né? pensa, você pensa os ambientes naquela época, a gente está acabando estendendo mais um pouquinho aqui, mas a gente fecha já. Eram ambientes com reverberação altíssima, né? Então você conseguia ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Depois Sim. você pega ambientes aí com reverberação de meio, de 0,2 segundos, então é muito rápido. Imagina, não dá. Difícil. Mas existia um método bem antigo que era basicamente isso, né? Colocavam o cara lá numa sala, colocavam ele com um cronômetro e botavam ele para fazer medição. O cara fazia, sei lá, 50 médias da medição com o cronômetro. No final eles chegavam em um valor. Que bacana. Quando a gente olha assim, a profundidade com que os nossos antepassados entraram na ciência de percepção acústica, a gente fica encantado. Eles fizeram muita coisa, né, cara? O Sabine, principalmente, Sabine estudou Fizeram. muita coisa. O Beranek também foi sensacional. Aqui em Minas Gerais é uma região que tem muita igreja. Vou falar besteira agora, mas do tempo da colonização do Brasil, boa parte do dinheiro era empregado na construção de igrejas, né? E tinha muito dinheiro naquela época que vinha do ouro, vinha dos diamantes, né? Uhum. Com certeza, principalmente nessa região que é muito rica em minério, né? E aí a gente observa, assim, alguns cenários que propositalmente foram concebidos daquela condição para ter uma qualidade acústica diferenciada. Eu vi uma vez um estudo de uma igreja que tem a nave central dela na forma elíptica, de forma que em um dos focos da elipse e no outro foco ficavam pessoas de forma estratégica para conversar uma com a outra e ninguém ser entendido pelos que estão fora. Que legal. Eu não sei se já chegou a fazer essa experiência acústica com o uso de superfícies convexas, né? Sim, sim, tem. Sabe onde o pessoal gosta muito de fazer essas experiências? Tipo naqueles parques de ciência, sabe? Para ensino de ciência. Sim, sim. Daí o pessoal coloca aquelas, tipo duas antenas, né? Duas superfícies convexas, assim, uma apontando para outra. E daí a pessoa fala em uma e o outro é escutado no outro lado, né? Na outra superfície. Isso. E a gente consegue medir essa qualidade sonora, né? A gente fazendo uma variação cruzada dos dois pontos, né? Uhum. É bem legal Só isso que, a mesmo. gente, só que a gente avança muito, né? Começar a falar de variações mais complexas. Vamos com calma, vamos com calma. Mas é isso. Eu acho que o importante é aquela regrinha, né? A gente cuidar do ajuste do aparelho, do instrumento e microfone é em campo, a calibração dele é dentro da frequência recomendada, né? Uhum. A fonte sonora adequada para cada situação, né? Isso. O uso do protetor de vento, principalmente em ambientes externos. Uhum. O tripé ele é essencial. Dá para fazer com Sim. a instrumentação na mão? Dá. Mas quando a gente fala que precisa fazer anotações, precisa se movimentar, é muito importante ter um tripé. Tem que ser, né? Até porque o próprio corpo humano ele influencia na medição, né? Então é fundamental ter o tripé. Medição em resposta rápida, a não ser ao contrário que a norma indique uma lenta, eu gosto da rápida, porque ela é mais próxima da realidade, né? Sim. A medição em resposta lenta, né, usando o tempo de integração slow, ela quase nunca é utilizada, né? Eu não sei nem porque a gente ainda utiliza isso nos equipamentos, mas quase nunca é utilizada, né? Ele tem uma, ele ainda é utilizado na dosimetria ocupacional. Ah, na dosimetria ocupacional ainda A utilizam, gente né? usa a resposta lenta na dosimetria.
Entendi. Ele utiliza. Mas o grande uso dela era com leitores instantâneos, principalmente os analógicos, que a variação de posição do ponteiro era muito grande, né? Ah, sim, perfeito. Muito rápida, na A verdade. leitura se tornava mais difícil, né? Então então começou a se usar a resposta lenta para você ter um pouco mais de lentidão na variação do ponteiro e assim você conseguir fazer uma leitura mais fácil. Uhum. Perfeito. Legal. Mas, Show. joia, Lucas, muito obrigado pelo convite, pela iniciativa mais uma vez aí de estar proporcionando essa troca de conhecimento. Cara, eu que agradeço por ter Pessoal, vindo. e é isso, né? A gente está de forma tímida começando, a gente teve 2 lives semana passada, essa semana a gente quer vir com 5, semana que Uhum. vem a gente vai ter uma surpresa aí gratuita para o pessoal, né? É isso aí. Já E a ideia, antecipando, né? isso. E a ideia é a gente criar esse canal de debate, de conversa. Mais para frente a gente pode fazer alguns convidados extras para a gente criar uma mesa redonda. Ah, com Na certeza. internet é mesa redonda? Como é que a gente chamaria pela internet, hein? Porque mesa Mesa redonda é porque a gente tem virtual. foto da mesa redonda. É Vamos apelidar de engraçado que a mesa gente fica virtual. a gente vir aqui para uma sala virtual de debate, né, para a gente conseguir esclarecer, né, que a gente sempre tem muita dúvida, o pessoal tem sempre muita, muitos questionamentos, né, que não sabem a quem direcionar. Uhum. É isso Pessoal, aí. pode perguntar tudo para o Lucas, porque ele sabe tudo. Olha, eu tô bem longe disso. Mas eu tento. Mas é isso aí, Lucas. Obrigado Show. pela live de hoje aí. E obrigado, pessoal, por ter participado aí. Cara, obrigado também. E só para fazer mais um aviso aí pro pessoal, ainda continuamos com lives até sexta-feira, né? Às 18 horas, então nos acompanhem, não percam as lives que tá muito bacana o conteúdo dessa semana, não é isso? Isso. Sabe o que eu estava pensando, Lucas? Hum, A gente podia abrir um quadro branco virtual. As ferramentas hoje têm disponibilizado isso para a gente, ou mesmo a gente usar o Notes aqui, uhum. e a gente começa a fazer anotações e no final da live a gente liberar um PDF, hein? O que você acha? Ah, isso aí é legal, cara. Isso aí é bem legal, bem bacana. Porque a gente vai conversando e anotando. E conforme a gente anota, depois a gente dá uma limpada, uma formatadinha e entrega o PDF da live. Ah, isso aí é massa, né? Vamos fazer? Vamos fazer. No Instagram a gente vai conversando, a gente faz aqui no YouTube e depois a gente entrega nas redes sociais o PDF da live. Show, perfeito. Vamos fazer isso. Show de bola. É isso aí, meu amigo. Então, encerrando, que eu agora ainda tenho que dar aula, né? 7h30 ainda vou ter que dar aula, mas sem problemas. Marco, Isso, muito obrigado, meu amigo. Espero que o pessoal tenha gostado e amanhã estamos aí de volta, né? isso aí. No mesmo bate-horário do bate-canal. Você é velho também, tô foda. É isso aí, meu amigo. Um abraço. Um grande abraço também. Valeu, galera.